O Lampejo de hoje é um lembrete para iluminar o seu dia e inspirar ainda mais a sua jornada empreendedora por aí. Destinado a todas as empreendedoras que estão nos ouvindo agora, guarde isso e reflita mais tarde. Mesmo em meio aos desafios e conquistas, é fundamental que você lembre que todas nós merecemos descansar. Oi, eu sou a Júlia Silvestre. E eu sou a Miriam Antunes e você está no Toda Mina Pode, um podcast da Plural e do Minuto de Propósito que conta com convidadas mais do que especiais para destacar o empreendedorismo feminino. E o nosso papo de hoje é sobre descanso. E com isso a gente trouxe a Letícia Cartel, uma convidada muito especial, psicóloga, para conversar com a gente. E para quem está interessado em saber quem é a Letícia, de onde ela vem, do que ela se alimenta, é importante dizer que a Letícia é uma psicóloga e psicoterapeuta com mais de 27 anos de experiência, apaixonada pela abordagem positiva na terapia, também é certificada como educadora parental pela PDA Brasil e Estados Unidos e praticante entusiasta da comunicação não violenta. Quem conhece a Leti na prática sabe que ela vive muito bem em tudo que ela prega. E esse ano ela celebra aí 50 anos de muita alegria e gratidão. Seja bem-vinda, Leti. Ai, que linda! Obrigada, meninas. Estou super feliz de estar aqui. Espero que a gente tenha um papo aqui realmente empoderador para todas nós. Vai ser. Aí. Leti, então, seja muito bem-vinda. Quando a gente começou a pensar nesse podcast, nos temas de cada episódio, a gente tem que falar de descanso, né? Claro que a gente pensou em ti. Porque nós, mulheres, e a gente percebe isso nas trocas que a gente faz no dia a dia, sempre com muitas mulheres, que a gente está sempre muito cansada, né? Todas as mulheres falam da exaustão, né? A gente está sempre entregando mais de 100%, 110, 120, 150, se der. Então, a gente está sempre entregando muito, né? O nosso melhor o tempo inteiro, e isso nos consome demais, né? Então, por que tu acha que a gente tá sempre cansada, que as mulheres ao nosso redor estão sempre cansadas? De onde que vem essa exaustão toda das mulheres? Palavra pesada, né? Enfim, acho que a gente vive numa sociedade que tá over, né? A gente tá over de estímulos, over de compromissos, over de culpas, né? Então, essa sociedade do exagero faz com que a gente também viva essa exaustão, essa sobrecarga. Não tenho como não falar do que a gente recebe já, assim, há anos e anos, né, vivenciando situações, papéis, e isso tudo faz com que a gente fique exausto, porque a gente está desconectado, talvez, de uma essência, e a gente está correndo atrás de uma certa perfeição que não é a nossa verdade, assim. Então, talvez esse equilíbrio de milhares de papéis, algo que vem também do lugar da mulher na sociedade, né? Sem querer puxar a brasa pro nosso assado, mas acho que esse é o momento, assim, bora né? Puxar. E bora puxar, porque acho que aqui a gente agora pode falar também. E também isso é legal nesse tempo que a gente, né, se permite vivenciar. Mas eu acho que para a mulher batalhar o seu espaço e ter a sua visibilidade, ela precisou sobrepor papéis, ela precisou sobrepor atitudes, ela precisou sobrepor e ter maiores frentes, ampliar suas frentes de atuação. Mas não abriu mão de nada, só foi colocando. E talvez essa exaustão venha disso, assim. Tem algo que também é singular das nossas sociedades, os estímulos, né? A gente tá sempre super conectado, a gente sabe informação de tudo, né? E isso vai, sim, gerando um certo desgaste para o nosso cérebro, um certo desgaste para as nossas emoções. E aí vem essa sensação da exaustão. Também eu fico pensando que parece que a gente não pode não trabalhar, né? Como se a nossa identidade estivesse muito conectada com aquilo que a gente entrega e que aquilo que a gente entrega para essa sociedade, que é capitalista, é trabalho, né? Porque a moeda de troca é pelo trabalho. Então, eu entendo que também tem essa outra questão relacionada ao momento que a gente vive enquanto sociedade e o lugar que a mulher acabou batalhando para estar, para ter visibilidade, mas está pagando um pouquinho esse preço, né? Eu acho que tem a ver também com essa questão da sobrecarga mesmo que tu falou, né? Essa lance de sobrepor o papel o tempo todo faz com que a gente queira sempre fazer o melhor
e dar conta de tudo. E é quase humanamente, humanamente impossível, né? E eu acho que tu, enquanto psicóloga e psicoterapeuta, acaba tendo que trazer muito isso para os teus pacientes, o quanto é importante esse equilíbrio e esse descansar até para poder esvaziar a cabeça e poder pensar em novas ideias. Acho que tem um ponto do que tu falou que é muito importante a gente lembrar, que é a questão do quanto a gente foi crescendo, principalmente a nossa geração e a geração anterior, muito vinculada ao trabalho. Então, eu sou a fulana da empresa de tal, né? Eu trabalho em uma multinacional, eu realizei os sonhos dos meus pais, eu tenho uma garantia disso e disso. Enquanto empreendedora, a gente já tem que ir se libertando de muitos desses medos para poder entender que é uma construção nossa, única e independente da gente se comparar e se inspirar em outras mulheres. Cada mulher vive uma realidade, cada mulher tem a sua construção ali, né? Eu acho que linkado a isso, e ao mesmo tempo que as mulheres sentem essa culpa, eu acho que eu queria que tu comentasse um pouco mais do quanto o descanso reflete numa criatividade também e o quanto é humanamente impossível as mulheres terem novas ideias se elas não passam pelo ócio criativo e se elas não tiram esse período de pausa para recarregar a energia, para descansar de todo o cansaço que foi acumulado ali. Então, eu queria que tu contasse um pouco mais, assim, qual que é a importância desse ócio criativo, né? Não só para mulheres e mães e empreendedoras que estão nos ouvindo, mas às vezes até para as próprias das pessoas ao redor, porque às vezes a gente está cultivando uma cultura que é tão tóxica que não só a gente está vivendo isso, mas a gente está propagando de que isso é normal e por isso que a exaustão vai ficando ainda maior. É porque a gente vive, né, nesse tempo de que a gente tem que produzir, né? Produtividade é moeda de troca, é valor, né? Aham. Então, é o valor pessoal. Se eu não estou produzindo, se eu estou fazendo nada, que valor eu tenho? Aham. Então, essas fusões que acontecem nesses conceitos. Acho que para empreendedora é ainda mais sobrecarga, porque ela não tem essa estrutura de uma empresa, né? Ela é o eu empresa, Aham. muitas vezes. E existe toda uma desvalorização do trabalho do eu empreendedorismo, e ele é muito anterior até, a minha visão, assim, eu acho que alguns autores até falam, ele existe muito mais tempo na vida da mulher do que esse trabalho formal, CLT, né? Aquela mulher que faz um bolo em casa, aquela mulher que lava a roupa para fora, ela já é uma mulher empreendedora, ela já está, e muitas vezes era a fonte de renda de algumas famílias, e ainda é, né? Esse trabalho que o empreendedorismo está ligado à informalidade. Então, hoje, querer ainda regular isso e organizar é ainda mais pesado e ainda mais difícil. Respondendo a tua questão sobre o ócio criativo. Na verdade, isso também, né? É o meu pedacinho de olhar, né? Como terapeuta, como uma pessoa que escuta pessoas, como uma pessoa que é encantada por pessoas, e é por isso que eu faço esse trabalho, a nossa ligação com o trabalho como uma obrigação, né? E aí, isso bate muito em mim, porque às vezes eu digo, não, meu trabalho não é uma obrigação, eu tenho o maior prazer no meu trabalho, né? Parece que eu Tô romantizando, digamos assim. Eu tô romantizando, então, né, você não quer ganhar nada, você não quer trabalhar só por prazer, como assim, né? Então, ainda se confunde muito essa ideia de trabalho, muito ligado à obrigação. Então, se é uma obrigação, eu não posso ter ócio, eu não posso ter criatividade, porque ele é uma obrigação. Quando tu consegue transformar essa relação e entender que dividir, né? Dividir o tempo do trabalho, dividir o tempo da criação, o lazer, o fazer nada, né? Até com as crianças, que é um pouco a minha prática, assim, atender as crianças. As famílias querem, né, aquela agenda cheia de tarefas, aquela agenda cheia de atividades. E às vezes eu faço no consultório, gente, vamos olhar pro teto, vamos pensar o que tem dentro da minha cabecinha só de olhar pro teto. E essa ideia, eu acho, também no mundo da produtividade, que se tu não tá fazendo, tu não tá produzindo. Então, como assim ócio? Mas é desse espaço que se cria que novas ideias surgem, né? Não é esvaziando, mas é colocando espaço. A gente tem que fazer isso com lazer, com estudo, um pouquinho de cada uma dessas coisas. Imagino que é por aí que a gente consegue ir transformando e qualificando também, né? Isso é muito difícil, porque no fim tem que ser algo planejado também, né? Então a gente acaba, mas eu não queria ter que planejar o descanso, mas parece que se a gente não planeja,
a gente também não abre espaço para aquilo, né? Porque daí tu vai incluindo coisa atrás de coisa e rotina. Isso vem desde a infância, né? Porque daí também, como tu mesma comentou, a gente vai fazendo isso com as crianças, vai colocando atividade atrás de atividade, e a gente já cresce aprendendo que a gente não tem tempo para nada. Mas eu sou né? uma pessoa que eu acho que planejar é bom. Eu, como profissional e na minha vida pessoal, eu já tenho uma visão de que a gente precisa planejar. Eu não posso fazer uma casa sem uma estrutura, e para isso eu preciso um planejamento. E se a gente pensar que nós somos uma casa, a nossa vida é como uma casinha, a gente tem que construir um tijolinho, a gente vai viver, ela tem que estar alicerçada, ela tem... Então, como assim? Para a própria segurança, que é uma das necessidades do ser humano. Exato. Então, eu entendo que o planejar é bom. Senão, a gente vive numa atitude de bombeiro. Eu só apago o incêndio. Daí, sabe o que acontece? Tu tá sempre exausto, cansado. Porque aquela energia que se gasta também. Tu só tá apagando fogo. O bombeiro ali, né? Mas e aí? Tu foi na causa, naquilo que causou. Ou tu consegue planejar e prevenir. Então, é muito mais... Eu acho que o planejar, de novo, vamos desconstruir essas palavras, esses conceitos. O planejar não é uma vida amarradinha. É uma estrutura, é a gente ter um fio condutor, é saber... O conhecimento tá aí para nos libertar. Não para nos aprisionar ainda mais. Pra nos Exato. aprisionar. E é para fazer com intenção, né? Porque se a gente não planeja o descanso com intenção, o que vai acontecer? Vai terminar o dia, a gente vai se jogar no sofá, vai pegar o celular e vai ficar descansando, mexendo no Instagram, né? Mas a gente não descansa. Consumindo mais conteúdo educativo. Consumindo mais conteúdo. E aí, pior, a gente vai passar por um story de alguém que tá trabalhando e vai ficar pensando... Vocês já viram que tem uma piada, tem um memezinho assim, eu vou descansar. Aí eu pego o meu celular e fico passando vários conteúdos, informações. E aí o cérebrozinho do outro lado, assim, ativando. Oi, como, né? E também é essa visão equivocada de que a gente descansa se esvaziando. Na verdade, a gente descansa carregando a bateria. O celular, para ele funcionar. Porque o descansar é pra funcionar, né? Tá aí o celular, a gente não tem que carregar, nós também. A gente precisa carregar a nossa bateria. Então, o que a gente está consumindo ou planejando, né? Uma outra coisa que tu falou, Gil, é o estar presente é o que faz com que eu perceba o que está acontecendo. Se eu entro no automatismo, eu não sei o que acontece. Eu não gravo aquela experiência, eu não gravo no meu inconsciente, na minha mente, né? No meu corpo aquela experiência. E aí, é aquela frase, voou e eu não vi passar, claro, porque eu não estou presente. Eu não estou vivenciando aquilo ali. Né? Então, aquilo é como se pro nosso cérebro não tivesse acontecido. Então, fica... E aí, às vezes a gente tá vivendo algo tão legal e a gente não consegue curtir, viver aquela experiência porque a gente tá ali sempre sentindo que a gente devia estar fazendo outra coisa, né? Fazendo muitas coisas. Em outro momento, em outra situação. Bom, e aí vem até os adoecimentos, né? Também exatamente. as ansiedades. A ansiedade é isso, é viver um outro momento que não aquele momento que tu tá vivendo. Exatamente. E aí, claro, esses ditados que surgem, tipo, trabalho enquanto eles dormem, né? Nem sei quem que falou isso a primeira vez, né? Mas isso vai acumulando na gente essa culpa o tempo inteiro por descansar. E a gente acaba até mesmo fingindo que o nosso descanso tem a ver com o trabalho, né? Como às vezes, por exemplo, eu vou descansar vendo o celular porque de repente veio uma inspiração para fazer um post. Né? Sei lá, tipo uma coisa nesse sentido. E aí, eu queria que tu acolhesse um pouco agora o nosso sentimento de quem tá nos ouvindo. Se a gente chegasse hoje no teu consultório como pacientes cansadas, com muita culpa, assim, sem conseguir descansar e não consigo comemorar as minhas conquistas, não consigo parar e ficar off e descansar, o que tu diria? Para nós, para essa paciente, para as ouvintes, para todo mundo. Minha pacientezinha querida. E talvez até tu mesma já tenha sentido isso e possa compartilhar, porque eu acho que eu acho que é um gancho que eu vou abrir aqui, que às vezes a gente coloca o terapeuta nesse lugar sagrado, de que ele não tem problemas, de que ele também não enfrenta desafios. E eu acho que a gente precisa abrir essas conversas pra gente realmente desconstruir mais uma coisa que foi construída socialmente, né? E talvez realmente essa dor que a gente tá compartilhando também seja tua. Eu e a Júlia já melhoramos ao longo desses 4 anos juntas, nos provocamos a melhorar e provocamos muitas mulheres que a gente mentora e tudo mais, e que a gente capacita. Mas é uma luta constante. Muitas vezes a gente já teve muito medo de celebrar. A gente enquanto não tiver o contrato assinado, não pode se comemorar, né?
Então, acho que é muito legal tu também trazer isso. Talvez tu já tenha sentido isso e seja importante a gente abrir essa vulnerabilidade aqui e dizer algo também que essas empreendedoras precisam fixar dentro delas para que a gente consiga ter um futuro melhor aí. Sim, porque essas experiências, elas vão contaminando positivamente, né? Elas vão amplificando as experiências. A troca com outras pessoas, ela amplifica, né, o teu repertório de memórias e de experiências, né? Por isso que aprender com o outro, né? É pegar aquela vivência e também aprender com a vivência. E por isso que se potencializa quando a gente tem essas trocas, assim. Com certeza, já me peguei chegando em casa e tendo que responder o WhatsApp, eu tendo uma ideia. Eu disse, não, agora é o momento, eu trabalhei hoje, eu posso chegar em casa, eu posso ficar com meu marido, eu posso brincar com meu cachorro e tá tudo bem. E isso me energiza, isso carrega a minha bateria para eu poder ir lá e fazer outras coisas e aí estar melhor qualificada para atender os pacientes ou para pensar esses conteúdos, né, que a gente divulga e coloca nas redes. O que eu diria é o que eu digo pra mim, é trabalhar a minha amorosidade, é ser mais amorosa e generosa comigo, né? Então, assim, te acolhe, meu bem. Te acolhe, meu bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de novo, eu vou repetir, é papo de psicólogo, mas tá tudo bem, eu já superei. Afinal de contas, né, vão ser 50 de vida aí. Culpa só acontece se tu tem uma intenção de causar dano. Vamos abrir o dicionário. Olha que incrível isso. Gente. É uma intenção de causar repete aí pra quem tá dano. nos ouvindo. Repete aí A culpa tá aqui. Eu até anotei. Apesar de falar muito sobre isso, eu gosto muito dessa questão de discutir a culpa, principalmente como eu trabalho com a parentalidade. O que acontece? Vem um monte de mãe e culpa é sinônimo. Não, peraí. Parou. Vamos desconstruir isso. Não é sinônimo. A culpa vem quando eu tenho uma intenção de causar dano, quando eu tenho a intenção de prejudicar. Quando isso é claro, intenção. Tu não tem intenção de te prejudicar, tu não tem... Pelo contrário, tu estás descansando para seguir na tua jornada, para carregar as tuas baterias para seguir na tua jornada. Então, são esses dois pontos. Desconstrói e te ama. E aí, de novo, vou puxar a brasa para o meu assado, vem o trabalho da psicoterapia. Como eu vou me amar se eu não me conheço, eu não sei de mim, eu não sei os meus potenciais, eu não sei as minhas habilidades, né? E aí, eu sou o trabalho, eu não sou outra coisa, ou eu sou um papel, mãe, ou eu sou um papel... E aí, de novo, nós mulheres acabamos vestindo esses personagens, e aí... Tá, mas o que eu gosto? Eu tô comendo arroz e feijão porque meus filhos comem arroz e feijão e para eles é importante. Mas eu nem gosto de feijão. E eu queria estar numa outra vibe de alimentação. Sair do automático, né? E aí, pegando esse gancho de sair do automático e realmente ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento... É óbvio que tem uma pergunta que não quer calar, né? A gente fala que o terapeuta estimula muito a nos ajudar a descobrir o que é o nosso hobby, o que nos leva no flow, o que nos dá brilho no olho. Mas a gente sabe que a jornada de um terapeuta, né? Mesmo não sendo terapeuta e não vivendo a tua jornada todos os dias, muitas vezes são sentimentos muito pesados, né? E situações que tu precisa ouvir, digerir tudo aquilo. E com certeza tem dias que tu chega, talvez refletindo, como eu não queria que isso estivesse acontecendo na vida de um paciente, como eu tô triste pelo paciente estar passando por isso ou por aquilo, né? E aí a gente quer entender como é que tu, Leti, enquanto empreendedora, enquanto mulher do Rubens, enquanto mãe de um dog maravilhoso, né? Filha também, dona de casa... Como é que tu recarrega a tua energia depois de um dia puxado de trabalho, né? E principalmente, quais são os teus hobbies, as atividades que tu usa para relaxar? Porque é muito normal na sociedade que a gente vive, a gente perguntar para uma pessoa, qual é o teu hobby? A pessoa não sabe dizer, o meu hobby é ver filme. Não, aquilo é uma das atividades que tu pode fazer, mas... O que realmente ocupa a tua cabeça, a tua ansiedade positiva, o teu entusiasmo para fazer... que talvez a gente possa inspirar quem tá nos ouvindo. Pois é. Difícil também, porque isso é algo que eu fui descobrindo com o passar do tempo, né?
que era de vida, de maturidade, de experiências, de trocas, de estudo também, essa necessidade. Eu realmente fui uma pessoa que só trabalhava, saía com os amigos por muito tempo, assim. Nunca imaginei que outras atividades iriam me energizar mesmo, assim, de carregar a bateria. Uma das coisas que eu aprendi estudando, e a psicologia positiva, ela traz isso para nós, né? São atitudes, são ações, é no fazer, é no movimentar-nos que nós produzimos energia. E aí, se a gente voltar lá para o conceito do ócio criativo, é essa divisão desse fazer. Então, eu faço um trabalho, mas eu faço um estudo, mas eu faço um lazer, mas eu faço um hobby, eu faço uma atividade física. E aí, é quando eu faço tudo isso que a minha vida acaba tendo mais equilíbrio, assim. Então, eu venho descobrindo coisas que eu gosto. Além de fazer atividade física, eu, do ano passado pra cá, me descobri curtindo muito coisas de jardim. Eu adoro flor, sempre gostei, gosto de ter. Mas até um tempo atrás, eu dizia que eu matava tudo que era planta, que eu não podia, que eu não mato, matava de sede, matava de água, enfim. Mas descobri essa empreitada, assim, até... E aí, a gente vai aprofundando, né? Não é só plantar. Tem que cultivar a terra, tem que saber que tipo de terra, tem que saber por que tem minhoca, tem que tirar os matinhos. E é muito legal, assim, também, observar aquela semente que um dia tu botou ali. E daqui a pouco vem um cabinho, aí daqui a pouco vem uma coisinha verde, aí tu vê que aquilo é uma folha. Então, observar esse tempo, assim. Tô ali lavando a louça e tem uma plantinha que a gente colocou na janela, assim, da cozinha. Todo dia de manhã, quando eu tô arrumando meu café, aquela planta tá diferente. E é uma alegria, e olha só, ela já tem um cabinho. Então, isso me energiza, essa alegria, essa conexão com essas manifestações da natureza é algo que me traz muito prazer. Mas eu sou também uma pessoa bem relacional, eu curto pessoas, assim. Então, eu tenho um grupo de amigos que eu converso bastante, são amigos bem próximos de muito tempo, mas eu tenho um grupinho. E aí é no Whats que eu preciso contar. Que todo mundo tem, né? Essas coisinhas assim. Eu gosto de reality show. Então você é comentarista de reality shows. Então, eu conheci um grupo nacional. Então, tem pessoas do Brasil inteiro. E a gente fica batendo papo sobre diversos realities. Agora, a gente está, né, vivendo um momento. Então, não tenham vergonha. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, e são pessoas super engajadas, gostam. Mas aí, tu acaba criando laços de afeto também. Tinha esses dias, alguém... Ai, como é bom esse grupo que a gente pode falar essas bobagens. Hoje eu tive um dia ruim. Aí todo mundo, amigo, amiga. E tal. Pessoas diferentes, gente, de diferentes idades. Regiões, assim, norte, nordeste, sul. Então, essa é a potência da internet. É isso. E eu até vou pegar um gancho nisso que tu falou da potência da internet, que a gente começou falando, que às vezes a internet é mega tóxica, assim, e ela também nos sobrecarrega de mais culpas, comparações e cobranças. Mas eu já abri o Instagram e o primeiro stories que eu vi foi as tuas plantinhas lá, né? Isso também me inspirou no começo do dia, porque eu ainda tô na fase de que mata as plantas. Então, assim, saber que alguém venceu essa fase me dá esperança de que pode mudar. Entendeu? Tem salvação, dá pra resolver. Então, acho que é legal a gente também falar que a gente também encontra inspiração no outro. Que ver a Júlia postando de manhã cedo que ela tá indo treinar, também me motiva a pensar, não, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Não na frequência da Júlia, não às 5 da manhã que a Júlia vai, né? Que é um pouco demais, assim, pro meu atual momento. Mas eu acho que é super legal a gente também separar, né? E entender o que cabe na nossa vida, independente do que o outro está vivendo, sem comparação, sem cobrança. A Brené Brown, até anotei para não esquecer, né? A Brené Brown, né, tem aquela frase: abandone quem devemos ser e seja você mesma. É isso, esse devemos, ou esses personagens, esses lugares, não, mas quem eu sou, né? É essa luta contra essa perfeição que veio, que foi colocada. E que não existe na vida real. Não existe. E sem esse peso de que o nosso hobby ele tem que ser produtivo de alguma forma, né? Porque,
discutir sobre reality show, olha que delicinha. Não é nada. Não precisa, não vai... Dá um monte de risada. Exato. Dá um monte de né? risada. Olha que leveza, né? Tu poder fazer isso sem se preocupar se aquilo ali tu tá aprendendo alguma coisa, se tá rendendo algo. Já tive vergonha de assumir isso, confesso. Bom, agora está aqui publicamente. Mas eu acho que essa provocação que tu me fez, né, Mi, assim, que lugar é esse do terapeuta? Não, essa pessoa... Não, a gente também... Somos seres humanos como qualquer outro. Esse é o meu ofício. E vamos separar o que é ofício e o que é a vida real. E hoje eu tava falando num atendimento, assim, sobre essa questão de as pessoas terem empatia, não terem empatia, sofrer pelo paciente, não sofrer pelo paciente, né? E a gente tava falando de outros profissionais, inclusive, mas uma das coisas que eu relatei, assim, empatia não é sofrer pelo outro. É saber que o outro está sofrendo e se sensibilizar, ter a sensibilidade, né? A amorosidade pelo sofrimento da outra pessoa. Mas eu não estou sofrendo como tu, porque eu nunca vou ser a mim. Eu nunca vou ser. Eu sou a Letícia, eu tenho a minha bagagem. Então, eu tenho essa capacidade empática, isso me faz estar nesse lugar. Eu me conecto com essas pessoas, mas eu não vivo o teu sofrimento. Né? Esse sofrimento, pelo contrário, ele me motiva a te ajudar. E ter esse acolhimento até consigo mesmo, né? Porque eu acho que, até tu comentou a questão da jardinagem, eu acho que uma das coisas que deve ser legal, que tu aprende muito, é sobre o ciclo da natureza. O ciclo da natureza. Porque tu não consegue acelerar. Não tem como. Né? E tu não manda, na verdade. Tu tá, assim, tu tá se guiando a partir de um tempo da natureza, que é o tempo da natureza. Vai chover, não vai chover. Comecei a cuidar dessas coisas. Tem o tempo da natureza. Primavera, outono. Aí um bichinho que vai lá e come. E aí ele... Bom, mas ele precisa... Tem um grilo que agora tá morando... O Rubens me falou essa noite. Não aguento mais aquele grilo. À noite, o bicho tá... Deve ser enorme, não quero nem ver. Deve ser o tamanho de um dinossauro, mas... Pior é que eles são bem pequenininhos. Mas uma vez entrou um grilo na minha casa. Esse é grande porque é enorme. Eu vou tentar apostar. Eu tenho um manjericão que era um manjericãozinho assim, gente, virou uma árvore, né? E aí agora faço gelinho com manjericão, as flores, porque tem que cortar a flor, infelizmente. Pra ele vir. Sim, sabe o que eu fiz com as flores? Eu cortei, fiz buquezinhos e espalhei dentro de casa. Tu coloca no gelinho e faz uma água saborizada de manjericão. Então, até transformar, que também a situação da natureza. E entender que se eu plantar uma semente de maçã, não vai nascer pera, vai nascer maçã. Eu não posso esperar coisas diferentes se eu estou colocando maçã. Então, pensar o que eu estou colocando de intenção na terra para ela germinar. Eu acho que a gente tem que começar com esse hobby da jardinagem. eu acho, assim... Eu acho que chegou a hora. Eu não me acho... Eu me julgo boa para algumas coisas, assim. Pra parte manual, não sou muito, mas eu vou me desenvolver, assim. Mas não tem nada manual. Não, eu... Costurar essas coisas não rola pra mim. Letícia, não, nem... Até tesoura tem A terra é legal, porque assim... É isso, E se permite ser ruim, né? Eu acho que isso também é super isso importante. A gente tem que falar. Que olha só que coisa boa tu tentar uma coisa e tu ser muito ruim, né? É isso. Essa lista é um pouquinho maior até. E tu poder ser ruim, porque a gente se cobra tanto em ser boa em algo, que assim, é se permitir entender que a gente não precisa ser boa em tudo. E que a gente, cada uma tem um talento, veio de um jeito, cresceu em uma realidade. É o lance da bagagem que tu falou. Quanto mais a gente descobre a nossa bagagem, quanto mais a gente entende como lidar com a nossa bagagem e fazer dela o melhor a nosso favor, mais a gente se liberta também. Gurias! Olha, eu imagino que a nossa ouvinte, ela deve estar assim... mind-blowing, a cabeça tá explodindo de tantas reflexões, porque o nosso processo de se permitir descansar não é algo que vai ser, escutei esse podcast com as gurias e agora, a partir de agora, eu consigo descansar. A gente sabe que é uma jornada, né? Que eu acho que tem muito a ver também com a nossa maturidade, enquanto mulheres, enquanto empreendedoras, né? Acho que talvez os primeiros anos são aqueles anos que a gente meio que se mata demais, mas depois a gente vai percebendo que a conta não vai fechar. Né? Se a gente continuar se entregando daquele jeito, sem se cuidar, né? Uma mulher cansada não consegue cuidar do negócio dela, como ela deveria, né? Uma mente cansada não consegue criar. Então, a gente tem que, muitas vezes, priorizar o CPF, porque senão o CNPJ não vai conseguir se sustentar sozinho, né? Sem um CPF por trás. Então, a gente tem que estar forte, a gente tem que estar saudável. Eu espero que a nossa conversa tenha melhorado um pouco a relação, a nossa,
inclusive, né? A nossa e a da Sim, ouvinte. né? Assim desejamos, assim. Todas vão sair daqui agendando um hobby, né? Alguma coisa assim, uma aula de cerâmica, spinning, não sei, vou fazer alguma coisa, mas eu acho que foi muito importante, Leti. Muito obrigada. A gente podia ficar horas aqui, né? Mas muito obrigada por essa troca toda. E aí eu vou aproveitar o gancho de ficar horas, e antes até de agradecer a presença da Leti aqui, todos esses ensinamentos compartilhados, eu acho que vale, Leti, tu deixar o teu arroba no Instagram pra quem tá nos ouvindo, né? Imagina se alguém gostou muito da Letícia falando, quer fazer terapia com a Letícia, né? Pode fazer terapia com a Letícia. Pode fazer jardinagem. Né? Quer fazer jardinagem, jardinagem, quer entrar no grupo do reality pra comentar, eu acho que vale a Letícia também trazer aqui o teu arroba para as pessoas te seguirem e saberem mais da tua vida na vida real. Sim, então tô lá. @psi.leticiacartel é o meu perfil no Instagram, nas outras redes sociais também. Face, YouTube, estamos lá. Colocando vida real, mas colocando o bem-estar. O meu foco ali nas redes sociais é o bem-estar na parentalidade, mas desde a criança aos adultos, todos esses temas. Estamos lá. Arrasou. Obrigada, Leti, mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Eu vou citar aqui rapidamente todos os parceiros que estiveram com a gente nessa jornada e que vão fazer parte aí, nos apoiando em todos os episódios do Toda Mina Pod, que é a Pupi Acessórios, Fada dos Florais, Carola Acessórios, a 4 Gráfica e Brindes, Stephanie Correia, Fernanda Silva, Chocomames, a Casa Café, Chá da 5, Água na Caixa, Bom Joyces, Celebrar Festa no Carrinho, RC Som e Imagem, Fernanda Ramos, Jéssica Machado, Radioatividade Produtora, Cláudia Correia, Estúdio Gark, Batista Comunicação, Tomate Cereja, Tecnopuc, Território Coworking, que liberou esse espaço maravilhoso para a gente poder entregar esses conteúdos, Estúdio Outplay, Gabriela de Leon, Alex Bittencourt Hair Salon, Vanessa Thompson, Madubo, Kátia Chames, Bárbara Dias Ilustração, Mobomba Comunicação, Nossa Branding, Ideale Conteúdo, Café do Mercado, O Boticário e Emerson Silveiras. É importante dizer que sem essas pessoas e essas empresas a gente não estaria aqui, né? Essa é uma entrega de muitas mãos, de muitas pessoas que acreditam nisso. E é isso, né, gente? E é isso, nosso podcast é uma realização do Minas de Propósito e da Plural. E a gente tem episódios novos toda semana. Isso. Tchau! Agradeço também quem fez esse momento aqui acontecer. Afinal de contas, sem os nossos apoiadores e patrocinadores, esse podcast não seria possível. Então, nomeando aqui quem fez o nosso projeto acontecer, eu preciso muito agradecer a Pupi Acessórios, a Fada dos Florais, a Carola Acessórios, a 4 Gráfica e Brindes, a Stephanie Arquitetando Marcas, a Fernanda Silva, a Chococames, a Casa Café, Chá da 5, Água na Caixa, Bom Joyces, Celebrar Festa no Carrinho, RC Som e Imagem, Fernanda Ramos, Jéssica Machado, Radioativa Produtora, Cláudia Correia, Estúdio Gark, Batista Comunicação, Tomate Cereja, Território Coworking, Estúdio Outplay, Gabriela de Leon, Alex Bittencourt Hair Salon, Vanessa Thompson, Madubo, Kátia Chames, Bárbara Dias Ilustração, Momomba Comunicação, Nossa Brand, Ideale Conteúdo, Café do Mercado, O Boticário, Emerson Silveira, Entre Empreendedoras, Psi Letícia Cartel, Palco Inteligência de Mercado, da Terra Estúdio, da Ginga, Instituto Ladies in Tech, Jornal Timoneiro, Mário Tozon, Nau 25, Atalho, A Escola da Diarista, Roberta Psychos, Space W, Grupo Estúdio Soluções Corporativas, Mariana da Grana e LF Pro. Sem vocês, nada disso seria possível. Fica aqui, então, a marca desses empreendedores incríveis que nos ajudaram a fazer esse negócio acontecer.